I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Faith transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim! Seja muito bem-vindo ao vestibular da UFO 2019. É verdade que muitos de vocês já estão se preparando, se dedicando para essas provas há muito mais tempo. Eu aguardei a UFO publicar o edital e aguardo ainda eles divulgarem o manual do candidato. O edital surpreendeu sim muitos estudantes e também colégios com as datas das provas da primeira fase, marcadas para 4 e 5 de maio, sábado e domingo. Eles anteciparam algo aí em torno de um mês daquilo que esperávamos, que havíamos planejado toda a preparação. Cabe agora aos alunos e aos colégios tentarem, se enquadrar, se adequar a essa antecipação. De toda maneira, a data da prova é igual para todos os candidatos, todos se frustraram igualmente, a não ser aqueles que não se preparam de maneira adequada, que não elaboram nenhum tipo de estratégia. Bom, as provas serão realizadas em Uberlândia, também em Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba, e fora de Minas Gerais, em Goiânia e aqui na minha Ribeirão Preto. Bom, há algumas ponderações bem simples que todos os candidatos devem se atentar, e eu oriento muito que todos vocês leiam o edital inteiro, que vocês depurem o manual do candidato, porque aquilo ali é o manual do seu inimigo, é o manual do seu desafio. Ali você vai dissecar todas as estruturas, como é composto, como é formado, a prova que você vai enfrentar. Portanto, é um inimigo que você pode conhecer, que você pode decifrar e trabalhar e montar e tecer estratégias para enfrentá-lo. Bom, o portão ele se abre ao 12h45 e se fecha às 13h30. E a partir desse momento, ninguém entra. Portanto, já planeje, já se programe. Teve vez, aluno meu, chegou na hora e errou a cidade. Então, veja direitinho, confira cada detalhe, compare tudo certinho e monte todo um planejamento, toda uma logística para você chegar e não perder, e não ficar de fora e não virar meme. Documento original com foto, e o edital ainda coloca que vocês podem ou serão submetidos a fotografias e as suas impressões digitais serão colhidas. Aí, já que é assim, já me leva logo para essa UFO, né? Já tá ótimo, já tá cadastrado, já me matricula também, né? Seria lindo, mas não é. Caneta azul, corpo transparente, não pode régua, calculadora, lápis, borracha. Devido, às questões de fraudes, questões policiais e tal, tem todas essas restrições. Não vale a pena você arriscar, leva 20 canetas azuis, não dê sorte pro azar, não permita que uma falha e você fique sem fazer a prova, sem fazer seus rascunhos. Portanto, não bobeie nesses detalhes, nessas minúcias, esteja atento para você não ter dor de cabeça com nada que não seja fazer questão. E, além disso, o edital prevê que está proibido boné, ou chapéu, ou sua boina, ou sua viseira, ou algum outro adereço que você queira usar, ali, tal, pós-carnaval, quer continuar ali, gostou da moda, não pode, fique atento. Cabelos compridos, não podem, soltos. Óculos escuro, se for, vai ter que ser na base do colírio mesmo, óculos escuro vetado. Brincos ou similares, sabe o que é similares? É o tal do piercing. E sempre pergunta, eu vou ter que tirar meu piercing, mas se tirar vai fechar, eu não posso tirar, não consigo tirar. Aí o do meu mamilo eles também vão ver, e o íntimo. Cara, eu não sou fiscal. Às vezes tem aluno que passa e faz prova com piercing e fala, mas ano passado eu não tirei. E aí tem gente que fala, na minha sala o moleque sangrou e não conseguiu tirar e foi tirado da prova. Então, cara, é responsabilidade sua. Você quer arriscar,
Resposta sua, às vezes dá, às vezes não dá. Então, o edital ele é uma norma, né? O ideal seria que ele fosse seguido, né? Para não ter nenhum tipo de controvérsia, problema, debate, discussão. E ele alerta para algo muito importante. É proibido armas de qualquer espécie. Mal sabem eles que a sua maior arma é o seu intelecto e estará contigo durante toda a prova. Conhecimento é poder. Pois é, né? Se você anda armado, não pode nenhum tipo de arma branca, vermelha, né? Não tem como. Mesmo que o seu corpo seja uma máquina, né, de matar, né? Não deixe isso muito explícito, porque não pode armas de nenhum tipo. Bom, a prova começa às 13h30 e vai até às 17h30. Portanto, você tem 4 horas de prova, perfazendo 240 minutos. A prova é dividida em 2 dias. No primeiro dia são 6 matérias, entre elas Biologia, um grande abraço para o meu amigo Borella aí de Uberlândia, Física, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura e Sociologia. Também aí um abraço carinhoso no Landinho, na grande Nilce, e na Sociologia também o meu caro Lúcio. Bom, são 6 matérias, cada matéria tem 10 questões, cada questão tem 4 alternativas. Fique atento, nesse primeiro dia você tem aproximadamente 4 minutos por questão, quase 1 minuto por alternativa. Portanto, a UFO ela tem sim uma margem de tempo confortável, dentro do espectro das provas que os vestibulantes estão acostumados a cumprir. O que eu ressalto nesse primeiro dia? A literatura é específica, portanto, é um diferencial. A sociologia, ela não é uma matéria obrigatória em todos os estados do Brasil. Portanto, a sociologia, ela é um diferencial na UFO. Ela é um diferencial na UFO. E a literatura, os livros específicos, também. Muitos alunos vão meio que capengando, muito em resumo, sem aulas específicas, sem a leitura devida. E qualquer ponto nessa concorrência voraz que existe hoje faz muita diferença. Portanto, não se descuide de nenhuma matéria. Eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, eu odeio. Não interessa. Faz. E garanta os pontos. Não negligencie nenhum assunto. Se dedique nessas que podem fazer a diferença. No segundo dia, são 5 matérias, 10 questões. Filosofia, que entra ali no mesmo rol da sociologia. Uma matéria muitas vezes negligenciada, eu não entendo, é muita viagem. Cara, saiba, domine e arrebente. Porque são 10 questões da mesma maneira. História, que eu vou comentar com vocês. Língua estrangeira, matemática e química. Um grande abraço para o meu irmão Japa, Daniel, também moicano. E nesse segundo dia são também 4 horas de prova, são 50 questões, portanto tem aí uma margem maior de tempo para você resolver. Lembrando sempre que nesse tempo estabelecido por questão, você tem que descontar, passar para o gabarito, e um ou outro momento também de relaxamento, de se alimentar, beber água e ir ao banheiro. Portanto, faça treinos, faça testes simulados para você ter um bom controle do tempo. Eu vou trabalhar com vocês o que vai cair em história. E eu vou te falar o que vai cair, o que você deve estudar sobretudo. Bom, o programa de história, pelo menos até ano passado, e há uma tendência, uma expectativa de que ele se mantenha, o programa de história ele é dividido em 6 eixos temáticos, 5 dos quais giram em torno do capitalismo. Veja, o eixo temático 1 fala sobre processo histórico. E é um eixo que tem despertado muita dúvida, que os alunos têm me mandado e perguntado: Guto, mas onde eu acho isso? Onde eu estudo isso? Cadê isso no meu livro, na minha apostila? Aqui no canal tem um vídeo sobre historiografia, que é basicamente do que esse eixo trata. Ano passado, a prova trouxe a primeira questão acerca disso, sobre os novos sujeitos que têm sido estudados pela História Nova. Um texto da Mari Del Priori, em que se tratava desses novos atores que vêm sendo abordados pela história. Então diz sobre a construção do fato histórico, os sujeitos da história, o processo histórico.
Onde você encontra isso? Geralmente é introdução à história, historiografia, são nomes, né? São tópicos que às vezes você vê nos materiais. Não há um consenso do nome dessa matéria especificamente, mas é aquela parte introdutória que fala sobre os modos de fazer história, positivismo, fala marxismo, escola dos análises, as formas de se interpretar a história, as versões da história, se há verdade, se não é. Tem um vídeo aqui no canal Historiografia, dá uma olhada nele, que eu abordo bastante isso. Além disso, eixo temático 2 fala sobre construção do capitalismo, o 3 fala sobre consolidação do capitalismo, o 4 fala sobre resistência anticapitalista, o 5 fala sobre transformação no capitalismo e o 6, o mundo pós-segunda guerra, né, que é mais ou menos capitalismo contra o socialismo. Portanto, né, tem um direcionamento temático, vale a pena você dar uma olhadinha, e também nas sugestões interdisciplinares. Bom, eu analiso a prova da UFO desde 2008, porém a partir de 2012, quando passou a ser uma prova por ano, ela adquiriu algumas feições mais próprias, mais características. Então, avaliando, né, analisando estatisticamente as provas desde 2012, eu vou traçar para você um breve panorama, eu vou dissecar o vestibular, a prova de história da UFO, para você saber o que você vai encontrar. Veja, nesse quadro aqui, eu anotei todos os conteúdos que foram cobrados, tanto na primeira quanto na segunda fase, dividido em história geral aí do Brasil. Numa análise aí dessas provas, primeiro ponto, a prova de história, ela trabalha muito com fontes, com citações. Dificilmente a questão vem nua e crua, jogada para você assinalar a alternativa acerca de algum aspecto de algum tema. Portanto, desde 2012, as questões apresentam citações, excertos, fontes. Desde 2012, 53 questões, perfazendo 59% das questões, apresentaram algum enunciado, um trecho acadêmico, seja de revista, sobretudo de livros acadêmicos, trazendo aí uma linguagem mais elaborada, né? Trazendo aí um linguajar, um vocabulário mais rebuscado. Você tem que entender que a prova do vestibular é a última prova que você vai fazer antes de ser uma prova de universidade. Passou no vestibular? A sua próxima prova é para entregar para o professor universitário. Logo, você tem que ter traquejo, você tem que ter familiaridade, manejo com o meio acadêmico, de interpretação, de leitura, né, de saber captar, extrair informações daquilo que é colocado. E autores clássicos, né, o mais citado até hoje, desde 2012, foi o Eric Hobsbawm, né, historiador marxista. Muito citado também Sérgio Gruzinski, Sérgio Buarque de Holanda. O Leandro Carnal, né, não pela autoajuda e participações aí na mídia, não, pelos livros de história, sobretudo da América. Ronaldo Vanfas, em Idade Média, Jacques Legoff, Jorge Duby, Hilário Franco Júnior. Ano passado, né, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, ano passado foi citada a Mário Del Priore, o Hector Bruy e Marshall Berman. Então esses autores clássicos, né, esses autores afamados no meio acadêmico, eles aparecem na prova. Depois, fontes primárias com 18%, perfazendo 16 questões. Como assim fonte primária? Entra dentro do primeiro eixo temático. Você saber lidar, né, com os dispositivos da história, com os suportes da história. Você como um historiador, captando, você conseguindo extrair informações de documentos de época. Ano passado, por exemplo, trouxeram o jornal A Raça, que foi, né, muito mal colocado, problemas de impressão, péssima qualidade de impressão, não permitiu que os alunos conseguissem ler e interpretar aquela fonte histórica. Trouxeram uma bula, né, uma bula papal de 1179, colocaram também um trecho do jornal A Luta Social de 1924, além de um trecho do Manual do Guerrilheiro do Carlos Marighella. Portanto, são todos documentos primários, né, fontes primárias que o aluno tem de lidar, manusear
para conseguir extrair informações. A UFO trabalha muito com isso. Ano passado, né, aproveitando aqui o ensejo, a prova ela foi fétida, a prova ela foi nociva, a prova foi amadora, a prova foi desrespeitosa com quem se preparou. A prova ela foi péssima, foi mal elaborada. A prova ela teve várias contestações, além de ter questões de história anulada. Foi uma prova muito mal formulada, de maneira amadora, desrespeitosa, né, de uma maneira pútrida, né, de uma maneira que não honra a UFO. Eu, aqui no Brasil, estudei na UFO, respeito e fiz um ótimo curso de história lá. Mas a prova do ano passado é detestável, nojenta. E aguardamos que esse ano eles vão vir com uma redenção, com uma prova bem elaborada. Bom, depois, com 15%, 13 questões, jornais e revistas, que são usados para você ter algum tipo de posicionamento, né, de contextualização para responder a questão. E com 8%, 7 questões, fontes artísticas, como ano passado nós tivemos uma imagem medieval sobre a peste negra e também o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Questões. Desde 2012, há um predomínio de história do Brasil. 49% perfazendo 44 questões Brasil, seguido aí com 29%, 26 questões de história geral e também logo após 20 questões, 22% de história da América. Há um predomínio de Brasil e um relativo equilíbrio de história da América. Começando por história geral, o que vai cair e o que você vai estudar. Veja, em história geral, a maior parte das questões estão entre idade moderna e contemporânea, mas há um relativo equilíbrio, né? Uma variação aí que pode ser descartada na margem de erro de 2%. Então, contemporânea e moderna, seguida por Idade Média e século XX. Nesse espectro, o que você vai estudar? Veja essa tabela que eu faço. Eu traço um prognóstico do que estatisticamente tem mais chance de cair. De maneira tradicional, recorrente, já como uma tendência do vestibular, uma questão da transição feudo-capitalista, né, da passagem da Idade Média para a moderna. Ano passado veio uma questão aí sobre peste negra. O que esse ano pode aparecer? Eu acredito que possa vir algo sobre cruzadas e renascimento urbano comercial. Também fique atento, muito atento a mercantilismo, a essa ascensão da burguesia, da urbanização, né, de um processo de formação do Estado Nacional moderno, de mercantilização da sociedade, da economia, da política. Então fique atento a isso. Além disso, como assuntos que há muito tempo não são cobrados, que você vai estudar em História Geral, Revolução Francesa e Era Napoleônica. Além disso, você vai pegar o intervalo do século XIX até a crise de 29. Ali, ó, de imperialismo, você vai estudar imperialismo, Primeira Guerra, Revolução Russa, Estuda crise de 29, tá? Faça esse estudo desse intervalo aí, Belle Époque e tal, depois pós-Primeira Guerra, decadência da Europa e tal. E fique muito atento a questões de Segunda Guerra em relação a nazismo e holocausto. Nazismo e holocausto. Fique atento a isso, tá? Isso em história geral. Lembrando que tradicionalmente a UFO não cobre história antiga, não trata de Grécia, Roma, Antiguidade Oriental, nem pré-história. Eu gravo esse vídeo antes, né, da publicação do Manual do Candidato. E se houver alguma mudança, eu faço uma outra gravação. Então, de história geral, você vai estudar transição feudo-capitalista, né, a Baixa Idade Média, expansão marítima, mercantilismo, Revolução Francesa e imperialismo, Primeira Guerra, Revolução Russa, crise de 29 e Holocausto, tá? Em história do Brasil, em história da América, né, há aí uma distribuição um pouco também equilibrada.
nós temos predominantemente 24% das questões relativas a Estados Unidos, né, a todos os períodos da história dos Estados Unidos, desde a colonização, independência, conquista do Oeste, imperialismo. Temos depois empatados com 19%, aí, 4 questões cada. Questões relativas ao continente africano, também em qualquer período, em todos os períodos, e Guerra Fria. Depois temos empatados com 3 questões cada, a colonização da América, sobretudo espanhola, e também a América Latina no século XX, pegando aí desde Revolução Mexicana, Revolução Cubana, também populismo, ditaduras. E, por fim, a América Latina no século XIX, que condiz aí com a independência da América Espanhola, também alguma coisa de caudilismo. O que interessa é o que vai cair na sua prova, e eu vou te falar. Anota aí, ó. Você vai estudar conquista espanhola, fica bem atento com a conquista espanhola na América, as doenças, né, todos aqueles fatores, né, que levaram a essa hecatombe humana sem precedentes, o maior genocídio da história. Fique atento com o século XIX, a independência da América Latina, dá uma olhadinha ali em Bolívar, tá? Fica bem atento com isso. Associe guerras napoleônicas na Europa, independência da América Latina. Expansão pro oeste nos Estados Unidos, a conquista do oeste, destino manifesto, relação com os indígenas e, posteriormente, o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, sobretudo. Fique muito atento, questão do Panamá, de olho nisso. E vai, na mesma tendência, no mesmo caminho, Revolução Cubana, né, que foi contra uma interferência imperialista e posteriormente já se declarando socialista. Além disso, fique de olho, ditaduras militares na América Latina, Operação Condor, questão da Argentina, Pinochet no Chile, tá? Tenha uma noção disso. E aí, como tendências que é interessante você saber, Guerra Fria, né, o panorama daquele momento em que todas as partes do mundo estavam integradas, né, no xadrez geopolítico da Guerra Fria, do mundo bipolar. Tenha uma noção de integração, né, de geopolítica e história ali com a descolonização, libertação afroasiática. E, obviamente, relacionando o populismo, né, no Brasil, no México, na Argentina, conseguindo aí tecer Perón com Vargas, né? Então, basicamente isso que você estuda em História da América. E aí, Brasil. O Brasil que predomina, né, na UFO. E a divisão, né, de assuntos em Brasil tem, né, uma vantagem para a República Velha. 22% das questões são de República Velha, 10 questões. E depois 20% para Brasil Colônia. Há ainda algum destaque para Vargas, com 13%, e também aí para populismo, né, que pega Dutra, JK, Jânio Quadros, João Goulart, Vargas também, né, com 11%, e Primeiro Reinado tem se destacado junto com a ditadura militar com 9%, e os outros assuntos menos abordados. Brasil, alguns temas clássicos que você tem de dominar para qualquer concurso que seja. Vargas e ditadura são assuntos recorrentes, são assuntos sempre abordados, sempre tocados, são assuntos clássicos da história do Brasil. Tenha domínio, tenha facilidade, né? Saiba lidar com Vargas e ditadura militar no Brasil. Para esse ano, o que eu acho que você deve estudar de história do Brasil? Estude o período do Brasil colônia, mais especificamente invasão francesa e holandesa. Dê uma olhada, né, em obras de arte holandesas, de Albert Eckhout, de Franz Post. Fique atento com os relatos europeus, né, da invasão francesa. André TV, do Hans Staden. Estude mineração no Brasil e revoltas nativistas e depois revoltas emancipacionistas. Fique de olho em Tiradentes, fique de olho em Conjuração Baiana, tá? Entenda essa questão da mineração, dos impostos, da rebelião. Tenha uma certa noção sobre Marquês de Pombal, despotismo esclarecido. Fique atento com isso e, novamente,
a integração das guerras napoleônicas na Europa, período joanino no Brasil, missão artística francesa. Faz tempo que isso não é cobrado e vai aparecer. Além disso, tudo que for revolta, rebelião, fica atento. Período regencial, fica de olho nas revoltas regenciais e também formação da Guarda Nacional. Além disso, Segundo Reinado como um todo, campanhas abolicionistas, Guerra do Paraguai, questão da imigração, café. Segundo Reinado é muito importante, cobre um período muito amplo da nossa história e tem aí pontos muito relevantes, delineadores de muito do que o Brasil se tornou. Fique atento ao Segundo Reinado. Por fim, eu indico que você estude Jânio Quadros e João Goulart, um pouquinho, tá? Pelo menos um pouquinho, para ter uma noção da instabilidade política, das disputas ideológicas, disputas de poder, e depois a Nova República. Fique de olho, fique atento ali na Lei de Anistia, tá? Lei de Anistia, fique atento, na Constituição de 88. Dessa maneira, eu acredito que você pode fazer uma ótima prova da UFO. Eu vou elaborar listas de exercícios centradas nesses assuntos, né, que eu destaquei, e vou disponibilizar no grupo de WhatsApp Plantão Humanas, né, que vocês podem acessar por esse link aqui na descrição, ok? Agradeço muito a atenção de vocês, o que eu puder contribuir, o que eu puder colaborar, pode contar comigo. Um grande abraço, bons estudos e ótima prova!